Se eu invocar o nome dele e se eu permanecer na palavra dele, ele pode me mudar de Simão para Pedro. Ele pode transformar a beleza a partir das cinzas. Ele pode transformar túmulos em jardins. Então eu tenho uma sepultura, veja só. Mas eu tenho um Deus que pode transformá-la em um jardim. Coloque nos comentários, eu tenho um Deus. Eu tenho um Deus. O que eu precisava fazer, eu não sou mais impotente para fazer, porque ele ressuscitou. Isso foi só 50% do louvor que eu esperava nessa hora. Eu vou te dar outra oportunidade. Eu não tenho que ficar desanimado, porque ele ressuscitou. Eu tenho um Deus. Coloque a próxima tela. Então, elas estavam em frente ao túmulo. Próximo verso. Elas estavam em uma sepultura. Mas o anjo disse, vá para a Galileia. E elas não podiam ficar no túmulo, porque ele não estava lá. Alguém diga, ele não está aqui. Ele não está nessa depressão. Ele não está nessa desistência. Ele não está nesse fracasso. Quer dizer, ele está nisso para me ajudar, mas não está nisso para me deixar nisso. Ele está me chamando para a Galileia. Então as mulheres, todas as mulheres, façam barulho. Elas fizeram. É irritante, não é? Porque onde estão os caras? Os caras estavam comendo peixe e salgadinhos. E barrinha de cereal e Monster energético. E elas disseram, agora temos que ir contar aos rapazes que Jesus vai encontrá-los na Galileia. Eu provavelmente já teria ido direto para Galileia. São 80 milhas, vai demorar 3 ou 4 dias, então vamos direto porque queremos ver Jesus. Alguém diga, eu quero ver Jesus. Então, o que elas fizeram? Elas temeram, vejam, versículo 8, mas elas correram. Elas usaram o medo para algo produtivo. Você já passou por algumas coisas, use isso. Eu sei que tem algo dentro de você te perseguindo. Bem, aponte isso na direção certa e siga em frente. Você já foi viciado, ajude um viciado. Já passou por abusos horríveis, vai e abrace alguém. Eles precisam ouvir que Deus pode fazer um milagre por eles. Eu vou sair dessa sepultura. Todos temos uma sepultura que Deus diz para nos afastarmos. Todo mundo aqui tem um lugar aí dentro, um lugar na vida, um lugar onde você não pode ficar. E um longo caminho a percorrer. É um longo caminho até a Galileia. Não sei se conseguimos andar 80 milhas até a Galileia para ver Jesus de novo. Não sei se consigo passar por esta estação. Não sei se consigo fazer isso nessa fase da minha vida. Não sei se eu tenho combustível para fazer de novo. Não sei se consigo repetir essa performance. A primeira vez que o seguimos foi difícil, mas depois ele morreu. Eu não sei se vou ter um segundo fôlego para isso. Mas elas correram. E todo esse domingo depende de uma palavra. Em Mateus 28, verso 9. Que Deus trouxe nesse momento para te mostrar quando elas estavam saindo do túmulo. E eventualmente indo para Galileia. A Bíblia diz, Mateus 28, verso 9, de repente. Porque não só eu tenho um Salvador que cria espaço, mas eu tenho um Salvador do de repente. Gritem de repente. Vamos lá, gritem a todo pulmão, digam de repente. De repente o quê? De repente Jesus as encontrou. Quer dizer que elas não tiveram que andar todas as 80 milhas? Não. Enquanto aquele anjo ainda falava sobre a Galileia, o Salvador vinha ao encontro delas. Eu preciso que você diga isso pela fé. Ele está vindo no meu caminho. Ele está vindo ao meu encontro. Ele está vindo ao meu encontro. Ele está vindo ao meu encontro. Eu vou sair dessa sepultura. E o Senhor quer que alguém saiba que você não vai ter que ir até a Galileia para chegar até Ele. Ele está vindo até você. Veja a cena comigo, veja a cena comigo. Elas estavam correndo, e talvez entre elas compartilhavam. Eu não sei se devemos confiar naquele homem alto que estava sentado na pedra. Ele disse que era um anjo, mas vai saber, não se pode confiar em nenhum homem.
E a outra Maria responde, bem, o que nós vamos fazer? Nós não podemos ficar na sepultura, nós temos que ir. Nós não podemos ficar nesse lugar morto. Nós temos que ir. Se nós ficarmos aqui, vai ser só morte. Ele não vai voltar para o túmulo. Nós temos que ir. Então elas foram e foram calculando toda a distância entre elas e a Galileia. São 70 milhas restantes entre onde nós não podemos ficar e onde nós queremos estar. E alguém está nesse ponto agora, calculando a distância entre onde você está e onde você acha que precisa estar. Mas coloque meu verso na tela. A Bíblia diz: de repente Jesus as encontrou e no caminho do túmulo para a Galileia, elas ouviram uma coisa bem no meio. Saudações! Poderia ser saudações! Parece a voz dele. Saudações! Sim, essa é a voz dele. Eu achei que teríamos que ir até a Galileia. Mas de repente, alguém grite, de repente, eu vejo algo no meio. Jesus me encontrou no meio da minha bagunça. Jesus me encontrou na minha primeira milha. Jesus vai me encontrar neste momento. Que Salvador! Eu disse que Salvador! Ele não é apenas um Salvador que faz espaço. Ele não é apenas um Salvador do de repente. Você entende o poder do Salvador do de repente? Uma vida inteira de pecados pode ser lavada com um chamado do nome dele, com uma menção ao nome dele, com o dobrar dos seus joelhos. Todo aquele que invocar o nome de Jesus será salvo, porque ele é um Salvador do de repente. E essa coisa com a qual você está tão estressado, se Deus é real, o que faz você pensar que ele já não está planejando fazer algo no meio? É assim que o diabo quer te pegar. Eu estava conversando com alguém outro dia que me disse: eu tô tão preocupado com meu filho ir para a faculdade, essa faculdade, aquela faculdade, e o filho dele está na 7ª série. Eu disse: não se preocupe com isso, preocupe-se com outra coisa, mas não se preocupe com isso. Tanta coisa pode acontecer no meio. Você entende? Você acha que vai ficar sozinho o resto da sua vida? Deus poderia colocar uma pessoa atrás daquelas portas. E entre o momento em que eu disser amém e o momento em que você for comer presunto no almoço, Deus poderia fazer algo no meio. Foi assim que eu conheci a Holly. Ela estava viajando por Moncks Corner, ela cresceu em Miami, Flórida, ela estava viajando por todo o país fazendo missões com uma equipe do ministério. Eles estavam viajando de trailer e fazendo missões e as viagens deles os levaram a Moncks Corner. Então você tem Miami e tem Moncks Corner, muito diferente. Muito diferente. E ela viu um rapaz muito bonito na igreja onde ele estava. Não, foi mesmo. E ouça como a jogada dela foi boa. Ela chegou e ela disse: eu estudo em casa e eu preciso fazer o vestibular. E eu pensei: se você não conseguiria com seu orientador um simulado de vestibular para mim? Essa foi a cantada mais magistralmente discreta da história dos grandes romances. Poderia ver com seu orientador? Eu olhei para ela e fiquei tipo: eu conheço outro orientador que eu acredito. Vamos lá, pessoal, vocês têm um orientador. Porque enquanto eu estava crescendo em Moncks Corner, a 615 milhas de distância em Miami, de Miami para Moncks Corner, se Deus pudesse fazer isso, de um túmulo à Galileia e tudo mais nesse meio, você não sabe o que ele pode fazer no meio. Pregue isso para o seu medo, converse com o seu medo, diga: Deus sempre faz algo no meio. Então, o resultado que você está temendo é baseado em hipóteses que você está criando. E se Deus fizer algo no meio? E se isso nem for a julgamento? E se você passar por isso e acabar sendo a melhor coisa que já aconteceu com você? E se Deus fizer algo? E se Deus fizer algo no meio? Ele deve estar fazendo algo no meio.
Ele fez isso por Daniel. Daniel passou a noite em uma cova de leões, mas os dentes deles nunca o tocaram. Deve ter havido algo no meio entre Daniel e aqueles leões. Ele fez isso por aqueles 3 jovens hebreus jogados numa fornalha. O fogo foi aquecido 7 vezes mais do que o normal. Mas eles nem cheiravam a fumaça quando saíram de lá. Quer dizer, se você chegar perto do fogo, você vai ficar cheirando a fumaça. Então, se eles saíram do fogo e não cheiravam a fumaça, Deus deve ter feito algo no meio. Então, esse mesmo Deus, e então esse mesmo Salvador, que encontrou as mulheres quando elas iam para a Galileia, agora eu não sinto mais pena delas, porque os rapazes tiveram que esperar, mas elas viram ele primeiro. Eu estou diante de vocês hoje animado e com medo. Eu estou diante de vocês hoje como pecador e santo. Eu estou aqui hoje como um homem falho e um filho de Deus. E nunca integralmente os dois. Eu sou algo no meio. O que Jesus disse àquelas mulheres vai tocar vocês profundamente. Ele disse: eu vou na frente de vocês, mas as encontrei no caminho. Eu já estou no seu amanhã. Mas vou aparecer agora para lembrar você com quem você está andando. Obrigado, Jesus. Diga obrigado, Jesus. Quando você estiver na igreja, não fale com o pregador, fale com Deus. Diga obrigado, Senhor, por essa palavra. Obrigado, Jesus. Eu recebo isso agora, nessa primeira milha da minha jornada de 80 milhas. Eu tenho que chegar à Galileia, mas sou grato por você ter me encontrado no meio. Ele disse a elas: vão. Eu sei que vocês têm medo, verso 10, mas vão. Vão contar aos meus irmãos. Você ainda está chamando eles de irmãos? Depois que eles te deixaram na cruz, todos os discípulos, exceto João, foram embora e Jesus os chamou de irmãos. Cada pessoa nesse lugar hoje, se pudéssemos ver o seu coração, você está carregando a culpa. Coloque meu slide na tela de novo, porque eu quero fazer um convite para você agora. Do que você fez, a culpa de quem você pensa que você é, a culpa do que você deixou de viver de acordo com o que pretendia ser. E então tem a glória de Deus, que é Jesus Cristo, que é o justo, que não conheceu pecado, mas se tornou pecado para nos tornar justiça de Deus. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Você não é o melhor cristão que já viveu. O nome dele é Jesus. Mas não há nada tão errado com você hoje que o Salvador, que é perfeito e puro, não possa redimir. Por que nós ficamos surpresos ao vê-lo? Por que nos surpreendemos ao ouvi-lo entre o túmulo e a Galileia? Não devemos nos surpreender porque ele nos encontrou no meio. Não devemos nos surpreender quando ele aparece tirando a vergonha. Não devemos nos surpreender quando ele nos dá misericórdia pelo nosso caos e justiça pelos nossos trapos. Não devemos nos surpreender ao vê-lo no meio, porque a última vez que nós o vimos na cruz. Veja o que João 19:18 diz que Jesus estava fazendo. Ali o crucificaram com outros 2 homens, um de cada lado, de volta na tela. E Jesus no meio. Eu vejo Jesus no meio hoje. Há uma unção nessa palavra para te tirar do seu túmulo, para te tirar da sua culpa. Pois onde quer que houvesse culpa, a graça era maior. A graça era maior. O que você fez por onde passou, o amanhecer está se rompendo. O amanhã chegou. Ele ressuscitou.
E a graça dele é maior. O seu pecado afastou você de Deus, mas o seu Salvador é maior do que o seu pecado. Ele é Jesus no meio. Te justificando com Deus, você nunca seria justificado por justiça própria e nem precisa disso. Você tem Jesus no meio. Ei, obrigado por nos assistir. Certifique-se de se inscrever no canal para que você não perca nenhum vídeo ou lives. Compartilhe esse vídeo com um amigo. Um agradecimento especial aos que têm ofertado generosamente. É por causa de vocês que este ministério é possível. Não há limite para o que Deus pode fazer através de nós quando nos unimos. Obrigado pelo seu apoio. Deus te abençoe.